Olá, família! Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto que toca o coração de todo cristão. Por que será que, mesmo depois de prometer a Deus que não vamos mais cometer certos pecados, a gente acaba caindo de novo? Será que falta força de vontade? Ou será que falta amor por Deus? A verdade, meus irmãos, é que existe uma guerra acontecendo dentro de cada um de nós. E se não aprendermos a andar no Espírito, o inimigo sempre vai encontrar uma brecha para nos vencer. Mas não desanime, porque a Bíblia nos mostra o caminho da vitória. Um caminho que começa dentro do nosso coração. Hoje, eu quero te mostrar 5 passos práticos e bíblicos para você ser guiado pelo Espírito Santo e finalmente vencer essa luta. O primeiro passo é simples, mas fundamental. Reconheça a guerra interior. O apóstolo Paulo foi muito claro em Gálatas 5:17. Ele disse: porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês não fazem o que querem. O que isso significa? Significa que não existe zona neutra na vida cristã. Todos os dias, a carne te puxa para um lado e o Espírito Santo para o outro. É como se 2 vozes estivessem o tempo todo disputando o controle da sua vida. A carne diz: dorme só mais um pouquinho. O Espírito te convida: levanta para orar. A carne sussurra: só mais um episódio daquela série. O Espírito chama: vem ler a palavra. A carne grita: responde na mesma altura, não leva desaforo para casa. O Espírito ensina: ofereça o perdão. A carne busca o prazer imediato, a satisfação agora. O Espírito nos lembra da alegria eterna. Ser cristão não significa que você nunca mais vai sentir o desejo de pecar. Significa lutar contra esse desejo com as armas que o Espírito nos dá. Pense bem, antes de Cristo você não tinha escolha. A carne mandava e você obedecia. Mas agora o Espírito Santo habita em você e ele te dá o poder para dizer não. Essa luta não vai desaparecer enquanto estivermos neste corpo. O próprio apóstolo Paulo confessou essa dificuldade. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Por isso, o primeiro passo para andar no Espírito é reconhecer que existe uma guerra e que você precisa escolher todos os dias de que lado vai lutar. Agora vamos para o segundo passo. Alimente o Espírito diariamente. Pense comigo. Ninguém vence uma guerra com soldados famintos, certo? Da mesma forma, ninguém vence as batalhas da alma com um espírito desnutrido. Lá no Antigo Testamento, Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A vitória de Josué não veio de estratégias humanas, mas da sua fidelidade à palavra de Deus. O Espírito Santo dentro de você precisa ser alimentado, e o alimento dele é a palavra de Deus. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Se a sua Bíblia fica fechada na estante, a sua carne cresce. Mas se a sua Bíblia é aberta todos os dias, o Espírito fala mais alto. Faça uma pergunta sincera a si mesmo. Qual é a primeira coisa que eu alimento pela manhã? A minha mente com as redes sociais, com as notícias do mundo? Ou o meu espírito com a palavra de Deus? Essa escolha simples já revela quem está ficando mais forte dentro de você. Troque o hábito de acordar e pegar o celular pelo hábito de abrir a Bíblia. Leia um salmo, um trecho dos evangelhos ou simplesmente ore em silêncio. Antes que o dia traga as pressões e os problemas, firme os seus pés na rocha da eternidade. Essa pequena mudança pode transformar todo o seu dia e, acredite, toda a sua vida. O terceiro passo é: ore sem cessar. Muitas pessoas imaginam que andar no Espírito é viver em um estado de transe, vendo visões ou tendo experiências sobrenaturais o tempo todo. Mas não é bem isso. Andar no Espírito
é viver buscando a direção de Deus em cada momento da vida. Paulo resumiu isso de forma brilhante: orai sem cessar. Ele não quis dizer que a gente precisa passar 24 horas por dia de joelhos, mas que podemos transformar cada momento comum do nosso dia em uma oportunidade de oração. Agradeça a Deus pela sua refeição, mesmo que seja rápida. Ore por sabedoria antes de uma reunião importante ou de tomar uma decisão. Em vez de reclamar no trânsito, converse com Deus. Quando o nosso coração se mantém conectado com o céu, o Espírito tem liberdade para agir em nós. Crie pequenos gatilhos de oração ao longo do seu dia. Por exemplo, ao sair de casa, agradeça pela sua família. Ao receber uma mensagem difícil, peça calma e sabedoria antes de responder. No trânsito, em vez de se irritar, louve a Deus e agradeça pela proteção. Esses gestos simples abrem espaço para que o Espírito guie suas reações e transforme o seu coração. Isso nos leva ao quarto passo, que é muito forte. Crucifique a carne todos os dias. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Preste atenção na palavra que ele usou: crucificaram. Ele não disse que a carne deve ser disciplinada ou educada. Ele disse crucificada. Andar no Espírito não é apenas fazer boas obras ou frequentar a igreja. É também negar aquilo que te afasta de Deus. É escolher morrer para os impulsos que parecem tão naturais, mas que te levam para a morte espiritual. A carne diz: siga o seu coração. O Espírito responde: negue a si mesmo. A carne diz: faça o que te faz feliz. O Espírito diz: faça o que glorifica a Deus. A carne diz: aproveite hoje porque o amanhã é incerto. O Espírito lembra: plante hoje para colher na eternidade. Crucificar a carne é tomar atitudes práticas contra o pecado. Se a preguiça é o seu ponto fraco, imponha disciplina. Cumpra seus horários, faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Se o orgulho domina o seu coração, pratique atos de serviço em segredo. Não para ser visto pelos homens, mas para agradar a Deus. E, finalmente, chegamos ao quinto passo: produza o fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Note que ele usa a palavra fruto no singular e não frutos. Isso é muito importante, pois mostra que não se trata de qualidades separadas que a gente escolhe ter, mas de um caráter completo, que é formado pelo Espírito Santo dentro de nós. Esse fruto não é produzido pela nossa força humana. Você não consegue, por si só, ser constantemente cheio de amor, alegria e paz. Esse fruto é obra do Espírito. Ele o gera em você quando você se entrega. Jesus deixou isso muito claro: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, em cada situação da sua vida, pergunte a si mesmo: qual aspecto do fruto do Espírito eu posso manifestar agora? Em meio a um conflito, posso demonstrar mansidão? Na espera, posso ter paciência? Sob pressão, posso exercer o domínio próprio? Em meio à dor, posso escolher a alegria do Senhor? Veja, aqueles que apenas fogem do pecado vivem na defensiva, mas os que andam no Espírito vivem na ofensiva, revelando o caráter de Cristo em cada detalhe. Para concluir, andar no Espírito não é um privilégio de poucos supercrentes, é o chamado de todo cristão. Reconheça a guerra interior. Alimente seu espírito todos os dias com a palavra. Ore sem cessar. Crucifique a sua carne e se esforce para produzir o fruto do Espírito. Mas lembre-se sempre, você não caminha sozinho. É o próprio Espírito Santo quem te capacita a vencer. A sua parte é escolher se render e entregar a direção da sua vida a Ele, todos os dias.
A carne promete um prazer rápido, mas entrega um vazio enorme. O Espírito pode te conduzir por caminhos estreitos, mas no fim, ele te leva à verdadeira vida, a vida abundante em Cristo Jesus. Se essa mensagem falou com o seu coração, eu te convido. Permaneça conosco aqui no canal. Se inscreva, ative as notificações e compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvi-la. Vamos juntos aprender a andar no Espírito e a viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. Fique em paz e até o próximo vídeo.